Olá, pessoal do ensino médio, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar então o tema nutrição dos ecossistemas e nós estamos na primeira parte, tá? Vai ser dividido em duas para não ficar muito extenso. E logo no começo nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução aí ao metabolismo energético. E já temos de cara uma imagem, né? O termo metabolismo, então, né, deriva da palavra grega que vem metabole, que tem o seguinte significado: transformação. Então, metabolismo é a mesma coisa que transformação e se caracteriza aí pelo conjunto das reações químicas que vão ocorrer dentro das nossas células, né? Transformando então determinadas moléculas em outras. Então, olha lá. Algumas moléculas são quebradas enquanto outras são sintetizadas. Aqui nós temos, ó, união de estruturas simples formando uma estrutura mais complexa. Aqui, então, eu tenho uma produção, elas estão sendo sintetizadas. E quando eu tenho a quebra de uma estrutura complexa para estruturas simples, eu tenho então aqui um outro tipo de reação. Quando falamos em metabolismo de um organismo ou de órgãos, né, estamos tratando das reações químicas que ocorrem no indivíduo como um todo ou em algum de seus órgãos, como é o caso da digestão que ocorre dentro do nosso estômago, tá? Em que há uma quebra de moléculas presentes nos alimentos. Então é isso que está acontecendo. O metabolismo ele pode ser classificado em anabolismo, que é uma reação de síntese, tá? Aonde eu tenho moléculas simples produzindo moléculas mais complexas, e catabolismo é quando eu tenho reações de moléculas complexas, eu quebro elas novamente em moléculas simples, tá? Usando o exemplo então da digestão, quando uma proteína, ou seja, imagina uma molécula complexa, ela é transformada em moléculas menores, tá? Que são os aminoácidos. E aí então nós temos o exemplo de uma reação catabólica ou de um catabolismo, certo? Os aminoácidos, eles vão ser absorvidos no intestino, porque são estruturas pequenas, tá? E aí, pela circulação do sangue, são levados aí para todas as células do nosso corpo. Agora, quando uma célula, né, uma dessas células utiliza esses aminoácidos para sintetizar uma nova proteína, então eu volto para cá, ó. Eu quebrei uma molécula grande em molécula pequena. Agora, essas moléculas pequenas vão precisar formar outras estruturas, como por exemplo, pode ser uma proteína, que fará parte da estrutura, por exemplo, da nossa membrana plasmática, né? Então, agora o nosso organismo que realizou uma reação catabólica vai realizar uma reação anabólica. Nas reações anabólicas, moléculas pequenas, simples, são utilizadas para a formação de moléculas mais complexas. Então, assim ocorre então a absorção de energia. Então, eu preciso de energia para isso. Um exemplo agora de anabolismo, tá, acontece na fotossíntese, processo em que ocorre a absorção da energia luminosa, certo? A absorção de água, de gás carbônico para a formação da glicose, mais o oxigênio. Então, nas reações, e aí quando a gente fala de reações catabólicas, a gente tem a quebra ou a degradação dessas moléculas, né? Então, é isso que acontece. Lembrando que toda reação química, tá, do metabolismo necessita de energia, tá? A qual é obtida da degradação de algumas moléculas orgânicas por meio de dois processos. Então, eu tenho entre eles a respiração celular ou a fermentação, que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, recapitulando, toda reação química do metabolismo, aquilo que ocorre dentro da nossa célula, necessita de energia. Então, essa energia ela pode ser obtida através da quebra de alguma molécula orgânica, né, através do processo de respiração celular ou de fermentação. Tá? Então, vamos lá. Aqui, só resumindo o que a gente já trabalhou, né? Metabolismo, ou seja, reações anabolismo, eu tenho moléculas simples e eu transformo em moléculas complexas. Né? Todo ser vivo necessita de energia para sobreviver e participar das diversas relações ecológicas dentro de um ecossistema.
Então, o conjunto dessas reações que ocorrem é chamado de metabolismo, e a gente tem o anabolismo, que é moléculas simples para moléculas complexas, e catabolismo, moléculas complexas para moléculas simples, é a quebra. Tudo bem? Vamos então agora falar sobre a fotossíntese, que é a síntese ou a produção através da luz. Então, ela vai precisar de luz para fazer isso. Fotossíntese, então, é um processo, né, de produção de matéria orgânica, no caso é a glicose, a partir do quê? A partir do gás carbônico, a partir da água, né, sais minerais, na presença, né, da energia luminosa, ele vai liberar, a planta vai liberar o oxigênio, né? Como que está aqui, ó, mostrado na nossa equaçãozinha, ó, libera o oxigênio. E lhe produz o açúcar. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático para mostrar o que? A fotossíntese de uma forma mais lúdica, e numa forma mais técnica a gente tem a equação representando ela. Entra-se gás carbônico, entra água, na presença de luz, o pigmento clorofila lá nas folhas, né, vai realizar o que, ó? A produção da glicose, a produção do oxigênio e a produção de água também. Então, a gente tem, né, a questão de uma reação química, então isso é importante. Em organismos eucariotos, aí nós podemos lembrar que os organismos que são eucariotos ou eucariontes são aqueles organismos que possuem uma membrana para definir o núcleo, né? E aí a gente tem então ali ó, os vegetais, as algas e outros e alguns procariotos, né, que são os protozoários. Então, nestes organismos eucariotos, tá? No caso em particular, vegetais, algas e alguns protozoários, né? Eles vão fazer a fotossíntese, tá? E vão utilizar deste pigmento aqui, ó, da clorofila. Este processo pode ser considerado, então, o principal mecanismo energético que possibilita a existência de todos os seres vivos, tá? E após a produção das moléculas de glicose, que é isso aqui, ó, na fotossíntese, as células podem armazená-las ou utilizá-las para a manutenção da sua atividade metabólica por meio de dois processos, fermentação e respiração celular, tá? Então, a glicose, ela é um carboidrato produzido pela planta através da fotossíntese. Mas para que eu tenha essa produção, eu tenho que ter a presença de luz. Então, a planta vai absorver gás carbônico, água, né? Reage lá no pigmento, na clorofila, junto com a luz, produz o açúcar e libera o oxigênio e água também, né? Então, isso é importante. Com relação à fermentação, é um processo agora que não tem, sem a presença do oxigênio. Então, fermentação é um processo anaeróbio, né? É um processo, né, que ocorre sem a utilização do oxigênio, capaz de degradar a glicose, ou seja, quebrar esta molécula para liberar energia. Então, de acordo com os tipos de substâncias que são produzidas no processo, a fermentação ela pode ser classificada então em fermentação alcoólica, que é essa que aparece aqui, realizada aí pelas leveduras, né? E que são fungos, na verdade, né? É capaz de degradar então uma molécula de glicose e liberar gás carbônico, libera também o álcool e energia para o funcionamento celular. Este processo é muito utilizado para a produção, né, do vinho, da cerveja, de pães, de álcool combustível, tá? Então, nós temos aqui, leveduras são fungos unicelulares, né? A equação é essa, é a quebra da molécula sem a presença do oxigênio, formando gás carbônico e o etanol, que é o álcool combustível, né? E libera energia. Essa reação, ela é propícia, ela é utilizada no processo do vinho, né? Na produção do vinho, da cerveja, do pão e do próprio álcool combustível. O outro exemplo que a gente tem é a fermentação lática, que é realizada por bactérias, os famosos lactobacilos, né? Então, realizadas aí por bactérias e células musculares. Então, ela é capaz do quê? Né, de degradar uma molécula de glicose e liberar, né, o ácido lático mais a energia. Então, a gente tem essa equação aí, ó. Este processo é muito utilizado
Para a fabricação, daí agora, nós estamos falando de iogurte, coalhadas e queijos. Então, eu tenho a quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Eu, em vez de produzir o dióxido de carbono, agora eu produzo o ácido lático, mais a liberação de energia, né? Dando continuidade, nós temos o que? A respiração celular, que é um processo agora aeróbio, ou seja, eu preciso, né, do consumo, eu tenho que ter o oxigênio. E aí ele é capaz de degradar a glicose e produzir gás carbônico, água e energia. Esse processo vai ocorrer aqui, ó, dentro da célula, juntamente com uma organela chamada mitocôndrias, né? Então, durante a respiração celular, tá? Processo que ocorre em partes dentro da mitocôndria, a energia que estava então contida nas moléculas de alimentos pode ser então transferida para a formação de moléculas de ATP, certo? Que são as chamadas moléculas energéticas e posteriormente são utilizadas aí para a manutenção das nossas reações metabólicas. Então eu tenho aqui, ó, a glicose, né? A gente consegue através da comida, o oxigênio a gente consegue através da respiração. Isso tudo, então, dentro da célula agora vai ter o que? Lá da mitocôndria, a produção de gás carbônico, de água e de energia, que é aquela molécula de ATP, tá? Essa aqui, ó, esse tipo de reação, né, libera grande quantidade de energia em comparação com a fermentação, que foi o que a gente já viu. E aí nós temos, né, a questão da nutrição dos seres vivos. E aí, em relação à obtenção de alimentos, os seres vivos são divididos em dois grupos, tá? Nós temos os autótrofos e os heterótrofos. Nessa imagem a gente tem aqui autótrofos. Então vamos lá, ó. Nós temos cianobactérias, nós temos algas e nós temos plantas, certo? Os seres autótrofos são capazes, aqui tem mais, ó, tá? Samambaias e algas, né? Os seres autótrofos são capazes, né, de produzir moléculas orgânicas, como a glicose, a partir daquele composto inorgânico, que seria água e gás carbônico, né? E conseguem produzir energia obtidos aí do ambiente, tá? E, no caso, produzem o seu alimento, que é a glicose. E liberam o oxigênio que a gente precisa para respirar. Os principais exemplos de seres autótrofos são os organismos que a gente chama de fotossintetizantes, né? Então, esses fotossintetizantes, e depois seguido também pelos quimiosintetizantes, aqueles que fazem a quimiossíntese, tá? Ou seja, é a produção de energia através de uma estrutura, de uma molécula inorgânica. Esses produzem seu alimento orgânico, glicose, utilizando energia química retirada então de compostos minerais do ambiente sem a participação de luz, tá? Nós estamos falando dos quimiosintetizantes, ok? E aí nós temos os seres heterótrofos, né? Que não produzem, né, o seu próprio alimento, devendo obter eles de alguma maneira. Normalmente é consumindo outros organismos, né? Ou seja, vão obter moléculas de glicose se alimentando então de outros seres vivos. Aí nós temos os animais, os protozoários, os fungos e diversas espécies de bactérias são exemplos de animais que não produzem o seu alimento, então são chamados de organismos heterotróficos, né? Ou heterótrofos, tá? E aí nós temos mais representantes, bactérias, nós temos aqui uma ameba, nós temos aqui um fungo e aqui nós temos um animalzinho, certo? E para concluir, nós temos aqui, ó, a integração entre indivíduos heterótrofos e autótrofos. E eles vão possibilitar, então, o fluxo de energia e o ciclo da matéria no ambiente. Então, eu tenho aqueles que produzem o seu alimento usando a energia solar através de um processo chamado fotossíntese. Eu pego e vou produzir glicose e liberar oxigênio. Este oxigênio é utilizado então pelos autótrofos, né, e heterótrofos. Nós temos também que são usados o oxigênio é usado tanto pelos seres que produzem, né, o seu próprio alimento, quanto aqueles que não produzem o seu próprio alimento. E aí, eles, através da respiração celular, vão liberar água e gás carbônico.
Esse gás carbônico é necessário para os seres autótrofos, juntamente com a absorção da água pela raiz, né? Na presença da luz, produzir glicose. Então, a gente tem um ciclo. Ó. Isso aqui é uma representação esquemática da integração entre organismos autótrofos e heterótrofos, ok? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!